E aí, pessoal? Que tesão isso aqui, hein? Caralho. Uhul! Olha, não sei se pode falar palavrão, mas tô feliz pra caralho disso aqui tá acontecendo, de ver essa casa cheia e de fazer parte do primeiro painel da primeira conferência bitcoinera do Brasil. Parabéns a todo mundo que tá aqui, obrigado por terem vindo, pessoal. Eu tenho que apresentar esses três feras aqui, são três fundadores. O Vitor Stabile, está aqui do meu lado direito, fundador da Liber. O José Arthur Ribeiro, da CoinNext. E o Rafael Isidoro, da Rispar. Eu vou deixar eles se apresentarem. E pode começar, Vitor? Conta um pouco de você. Claro. Bom, também estou super feliz de ver a casa cheia aqui. Obrigado pelo convite. Bom, muito rapidamente, eu sou fundador de uma fintech, chama Liber. Eu conheci primeiro o Bitcoin, depois o sistema Fiat, acho que um pouco diferente da maioria. A gente basicamente antecipa recebíveis para fornecedores de grandes empresas e também eu no tempo livre aí sou aficionado pelo Bitcoin como todo mundo aqui. Bom, José Arthur da CoinNext, bom dia para todo mundo, prazer estar aqui, parabéns Lucas pelo super evento, realmente é uma honra estar no evento sobre Bitcoin. Bitcoin que mudou minha vida, assim, eu tinha uma vida, basicamente uma carreira executiva, trabalhei aqui do lado, aqui na PwC, aqui na Francisco Matarazzo, durante anos, depois mudei para o outro lado da mesa, fui ser executivo de multinacional, até que eu descobri o Bitcoin realmente em 2017, né? E aí quando a gente realmente entende, eu sou economista, a gente entende o poder disruptivo, a revolução que estava acontecendo do ponto de vista enfim, até macroeconômico, não só do aspecto tecnológico, realmente fui fisgado e aí dali a vontade de empreender falou mais alto e a gente abriu então a CoinNext em 2017 e hoje caminhamos aí como uma das principais exchanges brasileiras. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Queria agradecer o Lucas aí pelo convite, evento fantástico aqui, maravilhoso, casa lotada. Muito bonito de ver. Obrigado a todos vocês aí pela presença também. Super legal aí conseguir falar de Bitcoin com uma galera em bitcoineira aqui. Vamos lá. Eu sou o Rafael Isidoro, eu sou fundador da Rispar. A Rispar é a primeira plataforma de crédito que utiliza Bitcoin como garantia, né? Então funciona muito parecido ali com o crédito mais tradicional, home equity, auto equity, mas você deixa os seus SATs para conseguir uma taxa de juros super bacana. E o melhor, né? Você não precisa vender sua criptomoeda, né? Você consegue manter o seu SAT ali, curtir o real ali, gastar aquela graninha e sem se desfazer dos seus preciosos bitcoins. Eu já estou aqui nesse mercado há um pouco mais de 5 anos, né? De mercado de cripto, que eu já namoro esse mercado. Eu entrei ali nesse mundo de Bitcoin até uma história engraçada, né? Eu sou do mercado de tecnologia, né? Diferente de muita gente que vem para essa área de Bitcoin, que já vem de parte de economia e o mercado financeiro tradicional. Eu é um cara de tecnologia, fui desenvolvedor, CTO de algumas empresas. E quando falaram para mim da primeira vez de Bitcoin, foi num 2013, 2014, mais ou menos. Não comprei, tá? Antes que todo mundo pergunte ali, me arrependo, como quase todo mundo que conheceu e não comprou na primeira vez. E foi super interessante que assim, foi bem naquela época que o Banco Central ele havia soltado o arranjo de pagamentos, né? Ele tinha feito toda aquela resolução do novo arranjo de pagamentos do Banco Central do Brasil. E eu prestava serviço para uma consultoria de software. E assim, quando saiu a resolução, parecia, não sei quem aqui vivenciou, tem gente nova pra caramba aqui, acho que não vivenciou muito isso, mas o pessoal um pouco mais antiguinho que nem eu, aquela época da bolha de sites de compra coletiva, né? Quando começou a compra coletiva, todo dia surgia um novo site, e foi um pouco disso que aconteceu com esses programinhas de sistema de pagamentos, né? Quando saiu aquela resolução do Banco Central. E eu lembro que alguém comentou de Bitcoin para mim nessa época, e para mim o Bitcoin era uma startup, cara. Tipo assim, não, é mais uma startup querendo entrar aí no Banco Central, fazer
sistema de pagamentos e ignorei totalmente, né? E foi engraçado que, assim, cada vez passou algum tempo, né? E esse Bitcoin continuou entrando nas pautas ali do time, né? Que aí eu participava de muitos fóruns e muitos eventos ali nesse sentido de pagamentos. E cada vez mais falava-se mais desse Bitcoin, né? Desse tal do Bitcoin. Eu lembro que eu li, vi que não era uma startup, vi que de fato era uma tecnologia, alguma tecnologia disruptiva, mas não cheguei aí a fundo. E se eu estiver falando muito aqui, me corta, tá? Mas é que eu falo bastante. Mas então, aí chegou ali mais ou menos 2016, 2017, foi quando um amigo meu falou que a gente tinha um amigo em comum que tinha sido demitido, que ele estava minerando criptomoedas nos servidores da empresa. Aí o cara pegou lá, minerou, eu não entendi nada do que ele tinha falado ali, só que eu fiquei totalmente assim, curioso, né? Porque eu sou um cara de tecnologia e não estava entendendo o que esse pessoal estava falando, né? Foi quando eu fui a fundo, entendi mais, comecei a estudar, aí depois você experimenta Red Pill ali, né? Aí você não volta mais atrás, né? Então foi dali para cá que a gente começou a construir produtos em cima do Bitcoin, de criptomoedas, e estamos aqui hoje. Desculpa a longa introdução aí. Não, pô, é esse o primeiro assunto aí que a gente vai começar. Como foi a história pessoal de cada um com descobrir o Bitcoin. Então, José, se você quiser ser o próximo aí, agora se pudesse soltar um pouco da pessoa jurídica e contar a sua experiência pessoal mesmo com o Bitcoin. Vamos lá. Não, é sempre um prazer, realmente, você até uma emoção contar, né, como é que o Bitcoin fez parte, enfim, dessa virada de chave, acho que de uma carreira executiva para empreender nesse mercado. Mas eu já tinha ouvido falar em Bitcoin, né, sabia, mas para mim era realmente dinheirinho de internet, não valia nada, coisa de tecnólogos né, apaixonados e nerds, né? Eu trabalhava numa empresa de tecnologia e aí tinha um dos desenvolvedores tinha ido para a Europa. E ele foi, e quando ele voltou, ele falou assim, né, numa discussão ali no almoço, ele falou, não, levei Bitcoin. Eu falei, Bitcoin? Ele levou Bitcoin, trocou por euro, e assim ele viajou, fez um mochilão na Europa. Né? Aquilo me chamou atenção. Que ano que era isso? Isso foi 2015, mais ou menos. Final de 2015. E aí, beleza, né? O cara da tecnologia, um desenvolvedor, eu ouvi aquilo, guardei para mim e fui em frente. 2017, aí nós vendemos a empresa, eu era o diretor financeiro dessa empresa de tecnologia, e aí vendemos a empresa para um grupo sueco, eu estava lá muito bem, no pós-deal, né, sentado na mesa lá com a equipe, etc. Mas fazendo o que eu sabia fazer, contabilidade, fechamento de balanço e tal, até que o sócio que vendeu a empresa, que morava nos Estados Unidos, me ligou e disse, Arthur, preciso tirar uma dúvida tributária. Falei, não, vamos lá. Não, porque eu comprei Bitcoin e vendi no Brasil, agora eu não sei se eu tributo nos Estados Unidos ou se eu tributo no Brasil. Eu tive um ganho. Falei, você vai ser preso. Você vai ser preso. Você mora... Ele mudou para São Francisco. Você tem green card, aí a coisa é séria, isso é dinheiro de tráfico de drogas, enfim. Aquela ideia que naturalmente todo mundo inicialmente tem. Ele falou, não. Aí pela primeira vez, eu era diretor financeiro da empresa dele, né? E ele sempre me ouvia. Pela primeira vez ele falou assim, não, você está completamente enganado. Assim, veio com o pé nas costas. Ele falou, não, você está completamente enganado, aqui em São Francisco não fala em outra coisa, porque o blockchain, aí começou a explicar e etc. Eu falei, tá, mas você ganhou quanto? Ele falou, não, ganhei 17%. Em quanto tempo? Não, 15 minutos. Eu falei, porra. Aí eu literalmente, eu estava em pé, numa sala de reunião, eu sentei, agora você vai me explicar. Agora, né, também agora eu quero ganhar também. E aí, bom, ele me explicou, né, um pouco mais. Não respondi para ele onde que ele tinha que tributar, né, porque basicamente ele fez uma arbitragem, né, naquele momento, a gente está falando do início de 2017. Naquele momento você tinha uma disparidade, né, de oferta e demanda, né, uma ineficiência de mercado, como nós economistas gostamos de chamar, né, que a demanda por Bitcoin no Brasil ela é muito maior do que a oferta de Bitcoins aqui. Então, mesmo a paridade de dólar, o Bitcoin aqui, né, custava muito mais caro, né, custava aí 17, 15, às vezes menos, né, esses picos ali eram anormais, mas chegava nesse patamar de 17% de disparidade. Hoje ainda tem esse tipo de oportunidade, mas muito menor, 0,3%, 0,5%, 1%, quando está muito bom, 2%, 3%, né, de disparidade aí para ganhar com a arbitragem.
O fato é que ele de fato ganhou. Eu fiz uma conta, na época era GDAX, que hoje é Coinbase Pro. Vendi aqui, ironicamente, no mercado Bitcoin. E realmente, eu fiquei encantado. Aquilo ali falou assim, cara, isso vai mudar o mundo. Assim, como é que eu pego, né? Eu compro aqui, trago para cá, em menos de 10 minutos, menos de 15 minutos, está na minha conta. E eu lá, como diretor financeiro, fechando contrato de câmbio, aquela coisa arcaica, caríssima, esperando 72 horas para o dinheiro chegar, na outra ponta, suando frio, para conseguir pagar a folha de pagamento no Chile, né, que está aqui do lado. Enfim, e eu vendo aquela revolução na minha frente. E aí, dali, de maio de 2017 até agosto, né, quando a gente decidiu realmente falar assim, não, eu vou entrar de corpo e alma nesse business, nessa indústria, eu não parava sabe, você vai tomar banho, você dorme, assiste vídeo no YouTube. O YouTube foi fundamental. Tá? Quem está aqui e estiver começando, obviamente, tem coisas incríveis no YouTube, de muita qualidade. Participar de eventos assim como esse, eram pequenos, pô, sei lá, tinha 15 pessoas, mas eu vinha para São Paulo para participar desse tipo de evento. Era minúsculo. Tinha pouquíssimas exchanges no Brasil, né? E a gente falou assim, não, aqui é o mercado, vamos fincar a bandeira nesse mercado, né, abrindo uma exchange, e aqui estamos. Pô, incrível. Então você acha que a maior proposta de valor ali que você enxergou na época foi comparar a facilidade de transação do Bitcoin com aqueles contratos de câmbio que você estava fazendo na hora de fechar o deal? Exatamente. No primeiro momento foi isso, né? Assim, a capacidade de você transferir, de resolver esse problema, que é um problema desde a final da década de 40, pessoal. Não sei quem aqui tem um pouco de familiaridade com Swift, né? Que é a tecnologia, entre aspas, utilizada para fazer remessas internacionais, mas é uma tecnologia do final da década de 40 e é usada até hoje por toda a instituição financeira, né? A tecnologia telégrafo, tá? Só para ter uma noção aqui do nível que nós estamos no mercado financeiro, o quão o mercado financeiro está defasado em termos de tecnologia, né? Então, né, você tem umas entidades absolutamente centralizadoras, né, vários intermediários para você conseguir fazer um processo de câmbio. Então, aquilo me chamou muita atenção. Muita. Eu fiz uma transferência de forma rápida, barata, super barata, né, e altamente segura. Então, né, aí fui começar a entender a fundo. E aí depois o segundo ponto que eu falei, não, agora eu tenho que entrar, a escassez. E a gente pode falar um pouquinho também sobre isso. O fato do Bitcoin, e aí como economista, né, o fato dele ser escasso, só vão existir 21 milhões de unidades, ele tem toda uma curva deflacionária no seu processo de criação de novas unidades. Poxa, na hora que eu falei, cara, eu não acredito, enquanto economista, eu estou vivendo isso em vida, né? Em vida. Incrível. E seu ex-colega de trabalho não foi preso no final das contas? Ele é meu sócio hoje. Seu sócio. Tá bom. Que bom. E você, Vitor, me conta seu processo de insight quando você descobriu que o Bitcoin era legítimo e era uma revolução. Bom, foi gradual. Eu ouvi pela primeira vez falar do Bitcoin, acho que foi final de 2014, provavelmente por conta da queda da Silk Road, que começaram a sair algumas matérias, né, na mídia. E aí eu fui ler o paper do Satoshi no começo de 15. A ideia me chamou muita atenção. Eu ainda não entendi exatamente qual o problema que aquilo estava resolvendo, mas era uma solução muito bonita. Esse negócio de escassez digital era algo que eu ainda não estava claro para que aquilo serviria, mas era algo que parecia que o mundo precisava. E aí eu fui acompanhando, naquela época de 2015, também teve aquela briga muito grande do Bitcoin XT, então também acompanhei, porque não era... Hoje, em retrospecto, parece que era óbvio que o Bitcoin ia dar certo, mas na época era muito longe disso, né? Inclusive, essa briga do Bitcoin XT para aumentar os blocos foi algo que eu fiquei com muito receio de mostrar que o projeto não era viável, porque os desenvolvedores core estavam brigando entre eles, os usuários estavam se dividindo. Então, imagina se a cada discordância que os desenvolvedores têm, você dividisse a rede em duas, né? Do jeito que tem discordância todo dia, o negócio não ia ser sustentável. Então, ainda não tinha passado por essa validação, né? Tecnicamente, o pessoal discutia, né, como escalar tecnicamente o Bitcoin, mas, para mim, claramente, o problema não era esse, era como escalar socialmente o Bitcoin, como fazer aquilo realmente criar uma união e crescer num histórico único. E aí, também, por coincidência, final de 2015 foi quando teve a reeleição da Dilma. E aí eu comecei a entender um pouco melhor o que o Bitcoin resolvia, porque eu realmente fiquei muito frustrado, né? Agora, nessa eleição, eu já nem me esquento, já nem me irrito com política, mas na época eu estava bastante ativo, eu era filiado do Novo, tentei puxar para um lado, mas
para mim ficou muito claro que não importa a minha visão de mundo, o que eu quero, que a maioria não quer a mesma coisa. Então, não é nem questão de explicar para eles que o que a gente quer são coisas diferentes. Então, eu comecei a pensar como, então, eu me protejo da maioria, né? Eu ainda não conhecia a questão do coletivismo, individualismo, mas eu já sentia esse problema, né? Como me proteger desse coletivismo da vontade da maioria. É óbvio que a primeira solução que eu pensei não foi o Bitcoin, foi sair do país, mas felizmente acho que foi muito difícil e aí eu tive que ir para a segunda opção, que era comprar Bitcoin. Então foi um momento ali que foi quase que uma compra de protesto. Ainda não era claro que aquilo ia me salvar, mas eu falei, putz, esse negócio aqui, eu quero ver isso no mundo, eu vou comprar isso aqui para apostar nesse negócio aqui. E então foi lá final de 2015 que eu comecei realmente a comprar Bitcoin, entrar mais a sério. Pena que na época eu era empreendedor, estava começando, então não tinha caixa para resolver minha vida, infelizmente, mas consegui comprar alguns sets baratos. E aí, a partir disso, eu fui me aprofundando. Eu acho que uma coisa também que foi muito importante foi conhecer a comunidade no Twitter, porque na época tinha uma única pessoa que eu conhecia que conhecia o Bitcoin. Não era nem que entendia o Bitcoin, que conhecia. Né? Antes de 2017, a maioria das pessoas nunca tinha ouvido falar, ou ouviu falar e esqueceu porque não era importante para ela. Então, acho que também foi muito importante, primeiro a bolha do Twitter gringo, né? Então, começando com os desenvolvedores, depois com os plebs, e ver toda essa cultura bitcoinheira surgindo, né? E aí, só mais recentemente, em 2021, que eu conheci a bolha aqui do Brasil e estou super feliz com como esse negócio desenvolveu até agora. Boa. É o famoso, ao invés de sair do país, você tira o seu dinheiro do país. Pô, ao invés de tirar o dinheiro do país, você tira o país do seu dinheiro. Exato. Me corrigiu, boa. Pô, cara, que interessante. E quem que você diria que foram suas principais referências? Você falou que o Twitter foi muito importante para você. E lá no começo você tinha principalmente referências dos gringos, né? Você lembra de um ou dois que foram grandes referências para você? Eu seguia já o Adam Beck, o Nick Szabo, o Peter Todd, e alguns lá que acabei ficando um pouco frustrado com eles, né? Mike Hearn, Gavin Andresen. Sim, legal. E aí depois que quando acabou a guerra dos blocos, foi quando se resolveu mesmo, se eu não me engano, foi em agosto de 2017. Posso estar enganado, mas é por volta disso. Ali você teve outro clique de falar, puta, passou por mais uma validação, acho que agora dá para ir mais fundo nesse negócio. Com certeza. Acho que isso aí foi a principal validação para mim, pessoalmente, que o negócio ia realmente escalar socialmente. Quando saiu o Bitcoin Cash, se não me engano, em 2018, já era uma ideia muito desacreditada. Assim. Poucas pessoas que eu conhecia que estavam mais a fundo, de fato, apostaram nisso. Então, já estava muito óbvio o caminho para seguir. E até uma curiosidade interessante, quando eu estava nesse auge da guerra dos blocos, eu acabei até vendendo parte dos Bitcoins para comprar Doge. Porque a minha tese era, se esse negócio não conseguirem chegar num consenso, a internet, do jeito que ela vai para o caminho de maior ironia. E é curioso que essa foi a tese também do Elon Musk, quando ele começou a comprar Doge agora. Mas ele veio muito tarde. Agora eu já realmente achei que já tinha passado o bonde. Mas lá no começo ainda não era tão óbvio e podia ser que, eventualmente, realmente isso acontecesse. Foi ali, acho que 10% do que eu tinha, eu fiz esse hedge. Aí depois que se resolveu, eu voltei para Bitcoin. Eu nem sei quantos Doge que eram, eu não quero nem olhar, porque talvez seja muito dinheiro hoje. Boa. É o Red Elon Musk. Rafa, tem uma pergunta para você, cara. Você veio do mercado de crédito e você viu o Bitcoin como um colateral de qualidade, talvez o melhor colateral que exista no mercado. A gente sabe de empresas muito grandes brasileiras que têm um modelo de negócio parecido com o seu, mas pegam como colateral um automóvel, um imóvel, que, enfim, queria que você falasse sobre isso, assim, o quanto o Bitcoin é um colateral bom versus esses outros colaterais mais tradicionais do mercado. Excelente pergunta. Isso é bem interessante porque assim, o Brasil ele é muito conhecido, né, por ter uma das piores taxas de juros do mundo, né? Então, a gente tem um problema muito grave de crédito aqui no Brasil, que não foi resolvido, não está sendo resolvido. Ele tem melhorado um pouco, mas ainda está muito longe. A gente ainda ganha essa medalha todo ano da taxa mais cara do mundo, né, de crédito pessoal. E aí, se você coloca aí rotativo de cartão, cheque especial e tudo mais, o buraco vai mais embaixo ainda, né? E
E ali, em 2015, eu fundei uma startup, né, uma startup de crédito pessoal. E foi quando eu tive essa oportunidade de participar da criação dessa startup. Ali comecei muito mais no lado de tecnologia, mas me envolvi bastante depois do modelo de negócio, onde eu pude aprender muito dessas ineficiências do mercado, né? E uma das principais ineficiências do mercado de crédito tradicional é justamente a falta de garantia, né? Você vê que esse movimento de fintechs, né, é bem recente. As principais fintechs de hoje em dia não tem nem 10 anos, né? Se você olhar que 10 anos atrás o mercado ainda era muito mais cru do que ele é hoje. E o que acontece? Eu comecei a entender que você tem um problema ali, né? Que você dá um empréstimo sem garantia no Brasil, dificilmente, se a pessoa se torna inadimplente, você consegue recuperar, porque assim as leis são muito desfavoráveis para o credor, né? O credor ele tem pouco poder sobre aquele título de dívida, né? E acaba que ele perde, né? Ele perde esse dinheiro, só que o credor nunca quer ficar com o prejuízo, né? O que é com o credor, os bancos e tudo mais, acontece que ele simplesmente aumenta os juros, né? Porque quem paga está pagando por quem não paga, né? Então a deficiência nunca fica do lado do banco, né? E o interessante das garantias é que isso vem para resolver esse problema, né? Esse é um mercado que ele já é muito antigo lá fora e eu ainda não sei o contexto histórico do porquê ele é muito novo ainda no Brasil, né? A gente está falando de home equity praticamente com o surgimento das fintechs, né? Sendo que o home equity no Brasil, se eu não me engano, é 2002, 2003, ele já tinha sido autorizado, mas só ali em 2015 que a gente começa a falar mais, né, no mercado sobre isso. E foi justamente nessa época que eu estava com essa startup de crédito pessoal, eu conheci o Bitcoin, que eu estava estudando mais sobre o Bitcoin, comecei a olhar mais a fundo e, comparando com as garantias tradicionais, eu vi que fazia todo sentido ter aquele ativo como colateral, porque, na minha opinião, ele é muito superior, porque ele não tem burocracia, ou seja, eu não sei quem aqui já passou por um processo de home equity, mas leva aí pelo menos uns 3 meses, né, desde de você começar a avaliação imobiliária, vai um corretor fazer a avaliação imobiliária, depois o engenheiro vai avaliar como é que está o estado do imóvel, depois eles vão verificar a região onde está o seu imóvel, e aí cartório para cá, cartório para lá, é um processo mega burocrático, e você ainda corre um risco gigantesco de, no final, você não ter o seu crédito liberado, né? Você fica lá 3 meses na fila e toma um não no final. O Bitcoin não. O Bitcoin, você faz uma transferência, basicamente, você tem ali em menos de 10 minutos, você já tem a confirmação, né, que aquilo está transferido, aquilo está na sua carteira, uma garantia super líquida, 24/7. Né? Isso é um outro problema também do mercado home equity tradicional. Se de repente o tomador ali do crédito ele fica inadimplente e não quer pagar, como que você liquida? Né? Você precisa colocar o imóvel a leilão. E isso daí é um processo que pode levar até 1 ano. Né? Hoje em dia está um pouco mais rápido, mas ele também costuma ser mega burocrático. E com o Bitcoin não. O Bitcoin ele tem um mercado 24/7. Né? Então eu consigo liquidar aquele ativo a qualquer momento. Então, eu consigo recuperar aquele contrato e diminuir bastante o risco do credor. Né? E por que eu estou batendo na tecla do risco? Porque é o risco que dá a taxa de juros. Né? Então, quanto maior o risco, mais caro é o crédito. Menor o risco, mais barato é esse crédito. E é essa tese que a gente estruturou para mostrar para o mercado, para os credores, né, de mercado mais tradicionais, de fundos de investimento de direito creditórios, que a gente tinha a melhor garantia. Né? A gente estava, de fato, com uma garantia que a gente conseguia ter um controle de liquidez, a gente conseguia ter o controle ali do preço também, que é muito importante. Né? A gente sabe que o Bitcoin ainda é um ativo extremamente volátil, mas a gente, com controle disso, e a gente conseguir vender ele 24/7, a gente consegue fugir desse problema, né, do lado do credor. E quando a gente estruturou essa tese, foi super interessante que assim, a gente tomou muito não de muito fundo de investimento tradicional. É até engraçado, a gente chegava lá nas reuniões, né, para apresentar o projeto, tudo, e, sei lá, falava com algum gestor, legal, eu acho seu projeto muito divertido, mas não vai passar no meu compliance, então não vai rolar. Aí, em outro fundo de investimento, assim, a gente passou muito por isso. Assim, foram várias tentativas e erros até conseguir ali fechar parcerias relevantes. A sorte que, nesse momento, a CVM ali, ela já tinha começado a ter um parecer favorável para a custódia de criptomoedas, né? Então ela já começou a liberar alguns fundos na época onde você poderia fazer investimento offshore, né? No caso, na época era offshore, hoje em dia não mais.
em produtos relacionados a criptomoedas, e foi quando a gente fez parcerias interessantes ali com a QR Capital, que tem a Asset, e a gente ajudou a estruturar toda a gestora lá e tudo mais, e conseguimos colocar o FDIC, a estrutura toda de pé, e foi super interessante. Mas teve... E hoje é super engraçado que hoje o nosso FDIC ele tem fila de espera, né? Então a realidade hoje é que o nosso FDIC hoje a gente tem mais dinheiro para emprestar do que gente para tomar de crédito. Isso é muito raro assim no mercado tradicional, né? Porque o pessoal entendeu, a gente tem todo um tracking record de como a garantia é relevante. A gente teve ali em maio aquela queda violenta, né? Que eu acho que todo mundo que investe aqui em Bitcoin chorou comigo nesse mês, mas e mesmo assim a gente conseguiu garantir lá toda a rentabilidade do fundo, né? O fundo não perdeu nada com isso. Então isso foi super interessante para provar como que a liquidez do ativo é muito importante e toda a questão da valorização de longo prazo também, né? Incrível, incrível. Eu sempre penso no Bitcoin como um colateral versus um automóvel, um imóvel e no mínimo 100 vezes melhor. E você, José, eu queria ouvir de você, assim, operar uma corretora devem ter muitos desafios, né? Porque você tem um cenário regulatório que não é 100% claro, você tem que lidar com um ativo que é um ativo ao portador, diferente do ativo tradicional, mas também tem vantagens, você consegue ser mais ágil, a sua tecnologia consegue escalar mais rápido. Me conta um pouco disso, das vantagens e dos desafios de operar uma corretora. Bom, vamos lá. Tem mais 3 horas aí? Mas acho que o principal desafio que a gente encontrava lá desde o começo, lá 2017, né? O quarto trimestre de 2017, é encontrar gente, né? Acho que um grande desafio de todos os negócios, né, é encontrar pessoas qualificadas, pessoas, né, que compram realmente a sua tese. Então, no começo ali foi muito difícil, né, explicar o que a gente fazia, inclusive, sei lá, tinha um puta gerente de marketing, como é que eu faço para tirar ele de lá e trazer para cá? Né, até explicar o que é Bitcoin, que isso vai revolucionar o planeta, que o Elon Musk vai fazer um tweet, vai duplicar o valor dele, né, como foi, enfim, toda aquela revolução que a gente viveu ano passado, mas indo para o fundamento econômico mesmo, falando sério. Quer dizer, educar isso e convencer boas pessoas na sua tese sempre foi um desafio, e também pessoas qualificadas, né, programadores, enfim, pessoas que entendam sobre blockchain são raríssimas, né, pessoas que entendem ali a fundo como que funciona por trás de uma gestão de carteiras, né, da operação, né, de uma exchange, até a gente conseguir formar uma equipe hoje qualificada. Eu olho e falo, cara, essa é a grande tração que a gente trouxe para o negócio até aqui, tá? Não é hoje ter, sei lá, mais de 350 mil usuários, dos quais 71 são ativos, e fomentar toda essa comunidade. É realmente tem criado dentro de casa ali expertises com mais de 3, 4 anos já de experiência, né? Para poder agora a gente então ir para frente. Então acho que pessoas foi um grande desafio. A gente tinha até um desafio assim, até interessante de espaço também, porque vivemos várias ondas da empresa, né? Várias ondas do Bitcoin. Então, 2017, e era tudo meio que manual. No começo ali, você tinha que aprovar depósito, aprovar saque. E aí, rapidamente, também a gente, né, criou isso automatizado. Então, já liberou um pouquinho, mas você tinha lá, sei lá, 15 pessoas fazendo isso diariamente, né? Pessoas também, antigamente, todo o processo de Know Your Customer, que também no Brasil é um super desafio, porque o brasileiro é extremamente criativo, então você recebe, né, documentos falsos, você recebe ali selfie feita com aplicativo, inclusive com a marca d'água do aplicativo, né? A pessoa não tem nem o cuidado de tirar a marca d'água do aplicativo, né, que envelhece a pessoa, para aí fica a pessoa com 89 anos, né, mas nitidamente deve ter 20. Então, assim, tem esses desafios que o Brasil impõe, mas também que a gente conseguiu automatizar e crescemos, e aí aprendemos muito também dentro desse processo de compliance, do que acaba virando um pouco de fraude, né, dentro do criptoativo utilizado para essa finalidade, né, para o mal. Aprendemos muito. Agora, vantagem é estar dentro desse mundo maravilhoso chamado, né, Bitcoin. Eu agradeço todo dia, né, por viver isso diariamente, ou seja, diariamente tem uma tela, né, com gráfico, independentemente se está baixo ou está alto,
né, nós que somos ali maximalistas e entendemos os fundamentos econômicos do Bitcoin, um Bitcoin é um Bitcoin, né? A gente não faz tanta referência, a gente realmente acredita no poder desse ativo no longo prazo, como uma forma, né, fantástica ali e resiliente de proteção, né, é um ativo antifrágil na essência, e essa é a grande vantagem. Assim, se você me perguntar qual que é a vantagem, é acordar de manhã alegre de trabalhar, né, com cripto, especialmente Bitcoin, e viver isso dia a dia. Pô, que legal. A gente vai receber agora a Andresa. Ela estava um pouquinho atrasada, mas chegou. Andresa Alexandre, da Nox. Bom dia, pessoal. Oi, Andresa, aproveita e já começa se apresentando aí, contando um pouco de você. Tá bom. Peço desculpas pela demora. Trânsito em São Paulo, não adianta sair 2 horas antes de casa. Bom, meu nome é Andresa, né? Eu sou desenvolvedora por formação, sou formada em sistema de informação. Fui uma das primeiras pessoas a produzir conteúdo sobre criptomoeda aqui no Brasil. E eu sou apaixonada, né, por Bitcoin, criptomoedas em geral, mas mais especificamente Bitcoin. E eu costumo até brincar um pouco, falar que eu sou tão apaixonada que eu tive até um filho, né? Então, eu sou cofundadora da Nox Bitcoin. É uma empresa que oferece soluções de investimentos com criptomoedas. E eu conheci Bitcoin em 2013. Na verdade, não conheci, né? Ouvi falar. Eu era estagiária numa empresa, meu primeiro emprego. E um dos sócios de lá, ele passou um tempo lá no Vale do Silício, fazendo um intercâmbio. E ele voltou louco, alucinado, né, pensando que cripto, que Bitcoin era o futuro. Só que na época eu não entendia muito bem. Eu acho que a empresa inteira não entendia muito bem aquele entusiasmo dele. Para mim era só mais um meio de pagamento qualquer. Mas, uns 2 anos depois, eu voltei, saí do emprego, né, estava em outro, consegui juntar algum dinheiro e eu nunca tive nenhum tipo de educação financeira, mas eu voltei a olhar para o Bitcoin porque eu estava vendo meios, né, de investir. Como ganhar mais dinheiro com aquele dinheiro que eu tinha. E aí eu me deparei novamente com o Bitcoin e o preço dele tinha subido significativamente. Eu fui entender o porquê, né? Por que aquilo tinha acontecido. Eu acho que meu momento de mind-blowing foi quando eu li o white paper, talvez por eu ser uma pessoa com algum background técnico e por sempre prezar por liberdade. Eu vi aquilo e fiz, caramba, a internet, né, ela se tornou essencial para a nossa vida. A gente passou por uma transformação digital incrível, super forte na nossa vida, mas até então a gente não tinha, né? A gente não tinha um ativo, vou falar aqui ativo, mas vocês podem achar o que quiser. A gente não tinha um ativo que ele era puramente digital e escasso. A gente tinha representação de ativos, de dinheiro, de meios de pagamento, de coisas da vida real que não passavam de um registro num banco de dados, teoricamente bem corrompível, principalmente pelas pessoas, instituições que estavam controlando eles. E até então isso não era possível, né? Porque a escassez digital, né, que é o que o Bitcoin traz, ela não era possível porque o Bitcoin, enfim, qualquer dinheiro que a gente estava transacionando, a gente precisava do terceiro para fazer os créditos, os débitos das transações. E, enfim, o Bitcoin ele acabou resolvendo esse problema, né, do gasto duplo. E, para mim, parece assim, ser algo trivial você ter um ativo descentralizado, puramente digital, escasso. Parece algo trivial ou até algo complexo que vai além da realidade para a gente entender à primeira vista, mas é algo tão incrível, tão genial. E eu percebi isso um pouco quando eu li o white paper, que eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, e a partir daí eu fui direcionando minha carreira, meus conhecimentos para isso, né? Comecei a criar conteúdo na internet, abriu várias portas, fui
Trabalhei para várias exchanges aqui indiretamente no Brasil, trabalhei com alguns projetos lá fora também. E aí, há 4 anos, eu comecei a Nox Bitcoin com meu sócio, com o João Paulo. Acho que foi isso, para resumir um pouco. Bacana, obrigado pela introdução. Vitor, eu tenho uma pergunta boa para você, hein, cara. A gente tem alguns minutos ainda e eu queria que você falasse por que o Bitcoin é diferente das shitcoins. Bom, eu acho que, para mim, é que escassez digital só se inventa uma vez, né? Então, se você considerar que outras shitcoins que se posicionam como uma reserva de valor, elas de fato têm algum valor, ou nada tem valor, ou só o Bitcoin vai ter valor. Então, não tem muita alternativa. E eu vejo essas shitcoins muito como testnets do Bitcoin, né? Sempre vi. Tem gente que tem sentimentos mais fortes, né? Tudo é scam, né? Tem uns que são, de fato, mas eu acho que muita gente ali tem uma boa intenção, quer testar algum conceito e monta, só que depois o negócio fica grande, né? A pessoa fica rica e aí ela acaba sendo corrompida e defendendo ideias que não são verdadeiras. Então, até quando o pessoal me pergunta do Ethereum, eu gosto de falar que o Ethereum é uma testnet do Bitcoin que não deu certo. Então, mas é interessante, porque tem alguns casos de uso que a gente mesmo agora está copiando para o Bitcoin. Então, as stablecoins foram testadas primeiro nessa testnet chamada Ethereum. A gente viu que existe uma demanda clara de mercado, um mercado gigante, resolve problemas para muita gente. E agora está chegando na Taro. Então, eu acho que tem seu mérito ali como uma testnet, mas não como um investimento ou como algo escasso. Então, essa acho que é a minha visão. Assim, não é tão tóxica, mas é maximalista mesmo assim. Entendi. Pô, mas então eu vou aproveitar que você falou das stablecoins. As stablecoins realmente, na minha opinião, acho que queimaram muito a língua de muito maximalista tóxico. Porque existe sim um caso de uso e hoje em dia eu enxergo e admito. Então eu vou passar a bola para o José. Queria que você falasse um pouco das stablecoins, como é que você vê elas hoje, qual o futuro e o presente. É só uma brincadeira, até antes de falar de stablecoin, tem um grande a comunidade que o André conhece bem, que é o Rossello, que ele fala que tem 3 tipos de moeda, né? Você tem o Bitcoin, altcoin e shitcoin, que é real, dólar, né? Todas essas, né? E aí, emendando aqui, falando de stablecoin, stablecoin é impressionante como cresceu, acho que nos últimos 2 anos, realmente a demanda por stablecoin. Justamente, um dos motivos, eu acho que o grande motivo é exatamente essa capacidade dessa fácil, dessa transferência que a gente falava antes. Então, ela, entre pessoas, entre carteiras, que a tecnologia que o blockchain ele traz e resolve muitos desses problemas, no mundo digital, que o mundo digital requer, e sem aquela volatilidade maluca que eventualmente você tem no Bitcoin, porque o Bitcoin é sim, talvez o maior mercado livre que existe no mundo. São 24/7, é realmente incrível ali como é livre, a falta de interferências externas, não tem circuit break, você não tem nenhuma entidade que controla esse mercado. Então, é um mercado livre na essência. Demanda e oferta funcionam no que diz respeito ao Bitcoin. Você tem, claro, pessoas, baleias, que detêm mais, você tem outros, sardinhas, que a gente fala, que detêm pouco Bitcoin, e esses movimentos, eles acabam impactando a oferta e demanda, mas é um mercado livre na essência, isso é muito bonito. A stablecoin, ela vem, acho que o único cuidado, tem que entender o colateral, quem está por trás ali realmente dessa stablecoin, se tem lastro efetivo ali, aquilo que está sendo gerado. Sendo uma empresa séria, a stablecoin, de fato, ela resolve um problema, e ela cresceu absurdamente nesses últimos 3 anos, mas no Brasil, 2 anos para cá, tudo aquilo que era negociado com Bitcoin tem se migrado cada vez mais para stablecoin. Impressionante. Tá? Mas ainda preciso falar sobre Bitcoin, falando da Coinex especificamente, ainda representa aí, na média 85% a 90% do nosso volume negociado. Já foi até mais do que isso. O ano passado, com aquela que a gente chama de alt season, de altcoin season, todo mundo querendo comprar essas altcoins, Dogecoin também estava super, estava na febre.
Impressionante a demanda. Teve um dia que nós ganhamos, o dia que nós listamos Dogecoin, entraram 11 mil pessoas, cadastraram 11 mil pessoas. É impressionante como é que, né, o ser humano é movido por essas ondas e a gente tem que tomar cuidado. Enfim, acho que a gente está com pouco tempo, mas realmente o Bitcoin ele é extremamente expressivo, mas a altcoin tem crescido. Boa, legal. Eu acho que vale a pena ressaltar que existem stablecoins e stablecoins, né? Eu acho que se fosse escolher qual stablecoin eu integraria com o meu produto, teria que ser uma análise bem profunda. E legal saber também que Bitcoin ainda é 90% do volume que percorre no Brasil. Eu acho que o Bitcoin é rei e vai continuar sendo rei. Muito obrigado, todo mundo, os primeiros, como que fala, painelistas? Não sei, os primeiros convidados desse painel. Espero que vocês gostem de todos os outros painéis que vão vir e palestras. Obrigado por terem vindo e é isso. Obrigado, pessoal.